eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai falar sobre uma campanha muito importante, a campanha Agosto Laranja. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está trazendo aqui a Paula Prado Kifuri. Ela que é diretora de comunicação da ONG AMI, Amigos Múltiplos pela Esclerose. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Tá certo. Paula, na verdade é muito importante, né, a gente começar aí o programa explicando um pouquinho, né, o que é o Agosto Laranja, o que é essa campanha, a importância que ela tem e sobre o que ela trata. Você consegue explicar para quem está em casa? Sim, o Agosto Laranja é uma campanha de conscientização a respeito da esclerose múltipla, que é a doença neurológica que mais atinge adultos jovens em todo o mundo. E a importância da gente falar sobre isso é porque mais de 80% dos brasileiros não sabe o que é a EM, a esclerose múltipla. E quanto antes as pessoas que precisarem dessa informação puderem ser diagnosticadas, elas conseguem aí colher uma melhor qualidade de vida ao longo dos anos convivendo com a condição. Tá, certo. E explica pra gente o que a ONG de vocês faz. Qual a importância dela para as pessoas que foram diagnosticadas, né, com a doença? Desde 2012, a gente tem como principal tema agrupar pessoas e instituições relacionadas à causa, né? Para difundir o conhecimento sobre a esclerose múltipla e também contribuir para esse diagnóstico precoce, como eu falei anteriormente. A gente trabalha para ser aí uma ponte de representação da perspectiva da pessoa que vive com a EM, né? Com pesquisas na área, sobretudo também para envolvê-las na tomada de decisões, tanto no custo de novas tecnologias, em saúde e levar informação também, apoio a mais de 35 mil pessoas que vivem com essa condição em todo o Brasil. E hoje a ONG de vocês, ela atende apenas aqui no estado de São Paulo, na capital, porque eu vi que realmente o endereço da AMI é na capital, mas vocês abrangem aí também outras cidades do estado e também fora do estado? O nosso trabalho é feito aqui no Brasil, mas a gente acaba atingindo pessoas do mundo inteiro, né? O ano passado, a gente, num dos eventos que a gente fez, a gente conseguiu mais de 100 milhões de pessoas impactadas em 24 estados brasileiros e em 9 países. A AMI procura fazer um trabalho, o nosso trabalho é praticamente digital, né? A gente é a maior portal de esclerose múltipla da América Latina, mas também temos ações offline, eventos de capacitação também de associações de pacientes também de esclerose múltipla, e o nosso trabalho é feito para todo o Brasil mesmo. Tá. A gente está explicando aí um pouquinho do trabalho de vocês, acho que ainda tem muita coisa para a gente explanar, né, para a gente entender do trabalho de vocês, mas acho que é importante também, já que a gente está no começo ainda do programa, a gente explicar para quem está em casa, né, de forma simples, o que é a esclerose múltipla. Como eu comentei antes, a esclerose múltipla é uma doença neurológica, né? É uma doença inflamatória desmielinizante. E o que significa? Isso significa que ele causa danos na mielina, que é um material que isola e protege os nervos. Que parece, a gente poderia dizer que parece um fio um material que encapa um fio. É como a gente pensar num fio encapado, né? E o nosso sistema imunológico, ele começa a trabalhar de forma inadequada, e ele é uma resposta inadequada do sistema imunológico que ataca esse fio, que seria essa cobertura do fio, né? Então, isso aqui é uma capa de gordura, e o sistema imunológico começa a atacar, e esse fio começa a ficar desencapado. E essa mielina, que é essa cobertura que recobre esse nervo, ela é responsável por transmitir todos os impulsos nervosos, né? E a velocidade e a eficiência que esses impulsos são conduzidos que fazem com que a gente consiga se movimentar, com que a gente consiga ter sensibilidade na pele, que a gente tenha força e que a gente tenha equilíbrio, esse tipo de coisa. Quando o sistema imunológico ataca a mielina, ele destrói essa substância, né, essa fibra, e aí o que acontece é que você começa a ter esse impulso não é levado de forma eficiente, aí você começa a ter sintomas, né, e o que podem ser esses sintomas? Podem ser sintomas como falta de força muscular, falta de equilíbrio, pensando que ele ataca todo o sistema nervoso central, cérebro e medula,
tudo que o sistema nervoso central faz, que proporciona para que o nosso corpo faça, ele acaba sendo prejudicado aí. E como que é o diagnóstico, né? Vocês que trabalham aí com várias pessoas que chegam, né, até vocês, através da ONG, como normalmente é feito o diagnóstico da esclerose múltipla? Hoje não existe nenhum exame, um único exame que feche esse diagnóstico, né? Então, a esclerose múltipla, ela pode trazer sintomas muito parecidos com de outras condições. Então, isso também é uma das problemáticas, porque muitas pessoas acabam tendo esse diagnóstico tardio. Né? Então, você acaba confundindo esse diagnóstico com de outras condições e a pessoa acaba acumulando essas lesões ao longo do tempo. O exame, um dos principais exames que fecha esse diagnóstico é a ressonância magnética, mas existem também outros exames que ajudam a fechar, como exames clínicos, exames laboratoriais e também exames, tem um exame que chama exame de líquor, que é uma punção lombar que ajuda a descobrir se também está tendo aí alguma questão relacionada à esclerose múltipla. Uma vez que você diagnostica a pessoa, ela tem condições de procurar um tratamento e de ver a melhor forma aí de fazer o manejo dessa condição. Então, quanto antes você consegue fazer esse tratamento, quanto antes você consegue tratar, por exemplo, uma crise, né? Porque geralmente a gente chama isso de surto. Então a pessoa começa a ter os primeiros sintomas, que podem ser perda de sensibilidade na pele, perda de força, perda de equilíbrio, perda de micção. E aí o que acontece? A pessoa imediatamente ela precisaria ser internada para poder fazer um tratamento que é um tratamento já de cara que a pessoa faz, né? Que ela toma uma infusão de corticoide para desinflamar esse sistema nervoso central ali que está prejudicado. Então, se a pessoa não tem isso de forma rápida, se isso não acontece de forma rápida, ela vai acumulando aí essas lesões que podem se tornar irreversíveis, né? Então, um dos nossos principais trabalhos hoje lá na ONG é que a gente consiga mostrar quais são esses sintomas para que essa pessoa consiga ter esse diagnóstico precoce e não seja confundido com outras condições e isso não leve muito tempo, né? Hoje a média no Brasil está em 5 anos de diagnóstico. Então, é uma série de exames assim que você faz para conseguir diagnosticar. E quem trata e diagnostica a esclerose múltipla é o neurologista. E nem sempre temos neurologistas especialistas aqui no Brasil para fazer isso, então a gente também acaba atuando, levando essa informação de qualidade para equipes médicas também, para que elas possam ter condições de identificar o mais rapidamente essa condição aí que esteja acontecendo com essas pessoas. É uma doença, né, Paula, que não tem cura, a gente sabe que ainda não tem a cura. E quando você fala em diagnosticar rapidamente, diagnóstico precoce para tratamento, qual é o tratamento que é dado para os pacientes da esclerose múltipla? Quando a pessoa tem uma crise, né, que a gente chama de surto ou recaída da esclerose múltipla, são feitos tratamentos com corticoides, né, que são infusões com altas dosagens para atacar e desinflamar aí esse sistema que está inflamado. Depois disso, existem vários tratamentos disponíveis, e aí são feitos com imunomoduladores, imunossupressores, e aí existe uma gama aí, mas a esclerose múltipla é uma condição que ela é muito diferente de pessoa para pessoa, ela não tem muito um formato fechado, né? Então, para cada pessoa vai ter uma terapia adequada para cada tipo de esclerose múltipla. Existem 3 tipos de esclerose múltipla. Existe a remitente recorrente, que é onde você tem a recaída e a remissão, né, onde a pessoa pode ou não acumular lesões e sequelas. Existe a secundária progressiva, que é uma progressão da remitente recorrente, onde depois de alguns anos, algumas pessoas podem desenvolver a secundária progressiva. E existe a primária progressiva, que é o tipo mais grave da doença, onde já desde o começo ela já começa de uma forma mais progressiva. E para cada tipo de EM, para cada tipo de pessoa, existe aí um tratamento adequado que é feito com que pode ser feito, né, com esses imunomoduladores ou imunossupressores. Então, quer dizer, como é uma doença, né, que acomete cada paciente de um jeito, realmente é um tratamento onde é pensado a cada pessoa. E você disse que às vezes leva 5 anos para que você tenha certeza aí do diagnóstico da doença, né? E aí, durante esse período, a pessoa fica procurando e às vezes ela é diagnosticada com outras doenças, é isso? Até que ela chegue realmente ao diagnóstico real?
Sim, exatamente. Eu vou te dar um exemplo aqui. Muitas pessoas chegam pra gente com diagnóstico de labirintite, porque a esclerose múltipla pode causar vertigem. Então, tem pessoas que passam, sei lá, anos sendo tratadas por labirintite e no final das contas ela tem esclerose múltipla e tá aí acumulando lesões, né? Então, isso é muito complicado, porque além da pessoa ficar nesse não lugar, né, de não saber exatamente como se tratar, não saber o que ela tem, porque não vai ser um tratamento para labirintite que vai resolver o caso dela, ela fica sem conseguir tomar, de fato, uma atitude para que possa melhorar a qualidade de vida dela, né? Então, é bem complicado, assim, nesse sentido. E é uma doença que realmente vai lesionando a pessoa aos poucos, né? Ela vai atingindo aí vários pontos aos poucos. Então, é uma doença que realmente a gente tem que pensar. O tratamento seria o bem-estar da pessoa, né? Ao longo do tempo aí que ela tem com a esclerose múltipla, né? Sim, com certeza. O tratamento é uma das partes muito importantes, né, para que esse prognóstico seja mais positivo. Existem outras coisas que a pessoa também pode fazer em torno da qualidade de vida dela, como reeducação alimentar, prática de atividade física, aquilo que a gente costuma recomendar para todas as pessoas de forma geral, né, de ter uma boa qualidade de vida e fazer boas escolhas cotidianas. Mas o tratamento é uma parte muito importante, sim, mas são vários, é um conjunto de várias coisas que pode ajudar essa pessoa, né? Então, por exemplo, em fases de reabilitação, a pessoa pode precisar de um fisioterapeuta, pode precisar, de repente, de uma hidroterapia. Existem várias equipes multidisciplinares já prontas para poder dar suporte aí para cada pessoa que precise de cada coisa diferente, né? Porque para cada um vai ser de um jeito. Eu convivo com o diagnóstico há 15 anos e já precisei usar isso. Hoje em dia eu estou há 11 anos em remissão, que é uma forma onde a doença não se manifesta. Mas eu já precisei, por exemplo, em dados momentos da minha vida, usar a hidroterapia, por exemplo. Já tive que fazer yoga para me reabilitar. Acabei não usando a fisioterapia, mas hoje, por exemplo, eu já não faço nada disso. Eu levo uma vida comum, né, de qualquer pessoa que não conviva com esse diagnóstico. Tenho poucos sintomas aí, mas ao mesmo tempo tem pessoas que têm o mesmo tempo de diagnóstico que eu, que convivem com o mesmo tipo de esclerose múltipla, mas já estão em situações diferentes, porque, enfim, tratamento diferente talvez tenha tido um tempo de diagnóstico diferente, e porque cada corpo acaba reagindo de uma forma, né? E você, quando você entrou para o AMI, você já tinha o diagnóstico? Já, quando eu conheci a AMI, eu já tinha um blog, na verdade eu já convivia com o diagnóstico há um bom tempo, e aí depois de 8 anos diagnosticada, eu decidi conversar um pouco com as pessoas sobre isso. Na época que eu fui diagnosticada, era uma doença muito desconhecida, há 15 anos atrás quase não se falava sobre esclerose múltipla, a gente não tinha, inclusive, nem muitos tratamentos como se tem hoje para poder tratar a doença. E aí eu decidi conhecer outras pessoas e começar a falar a respeito de como era para mim viver com EM. E aí, nessas conversas, nesse mundo aí da internet, eu acabei conhecendo o fundador da AMI, que é o Gustavo, e acabamos fazendo algumas parcerias juntos, né? Na época a gente criou o Pedale por uma Causa, que é um evento incrível, que leva informação de qualidade para o Brasil inteiro sobre esclerose múltipla. É um evento para pessoas que vivem com EM, para pessoas que não vivem também com EM. Na verdade, até mais para quem não vive com EM, para que a gente possa espalhar essa informação para pessoas que desconhecem a condição. E aí acabei efetivamente entrando para a AMI, trabalhando mesmo, há 3 anos. Mas eu já fazia aí alguns trabalhos junto com eles, algumas parcerias voluntárias, e para justamente fazer isso, né? A gente já criou programas também para falar sobre qualidade de vida, e por aí vai. E você falou, né, muito interessante essa sua ideia de conversar com pessoas que também estavam passando pelo mesmo diagnóstico, porque você falou, né, até era desconhecido, mas ainda se fala pouco, né, sobre a esclerose múltipla. A gente não vê, assim, discussões maiores, né, sobre o assunto. Exato. Acho que muito vem também pelo fato dela ser muito confundida com outras condições, né? Mas sim, é bem importante que a gente possa falar a respeito, porque atinge 35 mil, eu acredito, né, nós acreditamos que mais que 35 mil pessoas em todo o Brasil, é a doença neurológica que mais atinge adultos jovens em todo o mundo, então em plena idade ativa, né, a doença geralmente é diagnosticada entre os 20 e 40 anos de idade, então a pessoa está na fase mais produtiva das suas vidas, e pessoas que podem, com adaptações, precisando, né, de adaptações, viver vidas comuns como qualquer outra pessoa, e ser produtivas e tocar suas vidas, ter filhos, trabalhar e fazer tudo isso. Então é muito importante que a pessoa possa se diagnosticar precocemente,
que ela tenha essa informação, se diagnostique precocemente, faça um tratamento, né, cuide aí da gestão da doença, para que ela possa seguir a vida dela produzindo como qualquer outra pessoa. E é importante você falar isso, né? Você como uma paciente também, quer dizer, acredito, né, que quando a pessoa recebe aí um diagnóstico desse, ela deve ficar muito receosa, né? Então é importante você falar que realmente não é um atestado de óbito, porque a gente sabe que é uma doença que conhece pouco ainda sobre ela, mas é importante você falar que existe um tratamento, não existe a cura, mas existe um tratamento e que você pode sim viver e fazer tudo que outras pessoas fazem normalmente, né? E aí, dentro disso, eu queria que você explicasse também para quem está em casa como que foi o seu diagnóstico. Tá, vamos lá. Primeiro, eu vou falar primeiro do meu diagnóstico, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que você falou. Eu fui diagnosticada aos 22 anos, eu comecei a sentir uma perda de sensibilidade na pele, era uma sensação esquisita. Isso era numa sexta-feira, e depois começou a tomar todo o meu corpo. Na terça-feira eu já estava sem movimento do pescoço para baixo. Eu fiquei durante um mês nessa situação, mas eu consegui ter um diagnóstico muito rápido, porque eu sou uma pessoa super privilegiada, eu estava com um super médico num baita hospital aqui de São Paulo, que não é o caso da maioria das pessoas. Então, eu tive um diagnóstico precoce, já fui fazer a infusão de corticoide, já desinflamei meu sistema nervoso central e já iniciei aí um tratamento. Eu demorei cerca de 2 anos para me reabilitar completamente, para conseguir voltar aos meus movimentos e para não ter nenhuma sequela, como eu vivo hoje. E eu lembro que na época foi uma notícia muito impactante, né? Porque é uma doença sem cura, uma doença degenerativa, que naquela época diziam que em 10 anos eu estaria em cima de uma cama entubada e que minha vida teria acabado aos 30 e poucos anos, né? Hoje eu tenho 37 anos, já faz 15 anos que eu convivo com a condição. Estou há 11 anos em remissão, que significa não atividade da doença. Tenho poucos sintomas e quase nenhuma sequela, mas esse não é o caso de todas as pessoas, né? O importante é a gente, talvez, falar aqui e lembrar que um diagnóstico, ele não é a sua vida inteira, né? Apesar de poder ser muito difícil, muito desafiador, e cada pessoa poder receber isso de uma forma, ele não define a sua vida inteira, ele é mais uma condição que está na sua vida, e que você vai acabar tendo que gerenciar, assim como qualquer outra. Né? Então, acho que uma das coisas importantes que a gente pode ver quando a gente recebe uma notícia dessas é que, assim como qualquer outra condição na vida, ela vai se transformar. Então, por mais difícil, por mais complicado, por mais delicado que possa ser, essa situação vai evoluir e vai acabar se transformando de alguma forma na sua vida. Né? Então, ela não precisa definir a sua vida inteira, você não precisa pautar a sua vida inteira nisso, a sua vida não acaba aí, a sua vida vai ter isso, mas ela vai continuar com outras coisas também em paralelo acontecendo, né? Então, para pessoas que estão sendo diagnosticadas agora, ou foram diagnosticadas recentemente, ou mesmo que já convivem com esse diagnóstico de forma angustiante, lembrar talvez que não é a única coisa que existe na nossa vida, né? Pode ser muito difícil? Pode ser muito difícil. Eu mesma já passei por várias lutas em relação à esclerose múltipla, mas ela não é a única luta e nem a única coisa que está acontecendo, né? Por isso que é muito importante que a gente olhe com cuidado e atenção, que a gente procure ficar o mais próximo possível que a gente puder da nossa equipe médica, que a gente confie na equipe médica, que a gente tenha uma conversa muito aberta, que a gente saiba relacionar também, saiba observar também todos os sintomas que a gente sente, saiba conhecer o nosso corpo para que a gente possa ajudar essa equipe médica a trazer para a gente também um tratamento mais adequado, né? Fazer boas escolhas no dia a dia para que a gente possa aí ter boas respostas do nosso corpo, mas ela não define a nossa vida inteira, assim. É importante que a gente olhe para isso, mas é importante também lembrar que a gente precisa olhar para as nossas emoções, cuidar da nossa saúde mental e emocional, e assim como qualquer outra pessoa, né? Tá. E aí a gente falando um pouquinho sobre o que você tinha falado, né? Às vezes a pessoa descobre através de um surto ou uma crise. Quando você fala surto e uma crise, o que é? O que seria isso, né? O surto ou a recaída, né, da esclerose múltipla é quando o sistema imunológico volta a atacar aí essa bainha de mielina que eu expliquei, né? Então você volta a ter uma atividade inflamatória da doença. Isso seria o surto ou a recaída. E aí você pode começar a ter sintomas diferentes do que você teve, ou sintomas parecidos com o que você já teve, né? Porque aí ele começa a fazer essas lesõezinhas dentro do sistema nervoso, do cérebro e medula. E aí você
se você não tratar, se você, enfim, pode ser que isso acumule aí sequelas, acumule muitas lesões, acumulando e trazendo muitas sequelas para você. Agora, Paula, explica também para quem está em casa aí um pouquinho com a sua experiência, mas um pouquinho também com a experiência dentro do AME, né, com outras pessoas. Como é o cotidiano e a vida de uma pessoa diagnosticada, então, com a esclerose múltipla? A gente sabe que tem diferentes estágios, né, da doença, como você falou anteriormente. Então, explica para a gente como é normalmente o cotidiano de uma pessoa com esse diagnóstico. Tá, existem vários tipos de esclerose múltipla, né? Então cada pessoa vai ter isso de acordo com o tipo, ela vai ter uma resposta da doença de uma forma diferente da outra, e mesmo as pessoas que convivem com os mesmos tipos de EM, por exemplo, eu convivo com a remitente recorrente, outra pessoa que convive também com a remitente recorrente, ela vai ter uma vida completamente diferente da minha, né? Porque a lesão pode ser em locais do cérebro e medula, do que foram para mim e para outra. Então, ela vai ter respostas diferentes em relação aos surtos, aos sintomas e às sequelas, que obviamente ela pode ter. Então, a vida cotidiana, o que pode mudar na vida de uma pessoa, ela tem que manejar aí essas sequelas, esses sintomas no dia a dia. Então, talvez ela possa precisar de algumas adaptações dentro de casa, ela pode precisar ter uma equipe multi ajudando ela nas fases de reabilitação, e ela pode, às vezes, não precisar de nada disso, né? Que, no caso, é o meu caso, que estou há 11 anos sem precisar. Mas é muito diferente de pessoa para pessoa, assim. O que pode acontecer mesmo é isso, né? E chegando num nível mais avançado, se ela entra num estágio mais grave da doença, por exemplo, o caso da esclerose múltipla primária progressiva, pode ser que ela venha precisar de uma cadeira de rodas, que ela venha precisar, enfim, de uma série de outros manejos aí, para poder viver a vida cotidiana dela. Mas é muito particular, é muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vivem com sintomas durante muito tempo, outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico, o mesmo tipo de esclerose múltipla e não vivem com nada disso. Então, por isso que chama múltipla, né? Tem até uma brincadeira que a gente fala, cada um tem a sua esclerose múltipla, porque cada um vai ter a resposta de uma forma diferente da outra. E cada um tem o seu tipo de tratamento também, né? E agora você Sim. Normalmente acomete pessoas entre 20 e 40 anos. Então, quer dizer, na fase jovem e na fase adulta. É possível também que crianças venham a ter os sintomas e também se manifeste em crianças a doença? Sim, com o avanço da medicina, dos exames, muitas crianças são diagnosticadas, existe a forma infantil da esclerose múltipla, e existem sim, e também existem muitas pessoas sendo diagnosticadas na fase madura, né, da vida, na maturidade, porque às vezes a pessoa, como eu te falei, às vezes a pessoa tá, de repente, há muitos anos achando que tem uma labirintite, ou que tá convivendo, porque a esclerose múltipla, às vezes, ela pode trazer sintomas muito. Então, às vezes, você pode ter um formigamento no braço, por exemplo, que tá durando aí 2 dias, aí depois passou. Você fala, não vou olhar para isso, né? Aí depois você tem uma perda de força no pé, muito sutis. Mas só que não deve ser nada, né? Então, às vezes a pessoa tá há muitos anos ali convivendo com vários sintomas e não sabe que é esclerose múltipla, talvez nunca nem tenha olhado para isso, na fase madura, isso pode ficar pior, e aí essa pessoa acaba sendo diagnosticada com esclerose múltipla. E nas crianças também, né? A criança ainda é mais desafiador, porque é difícil uma criança explicar o que ela tá sentindo exatamente, né? Não é que nem a gente que sabe reconhecer, é um formigamento, eu tô com perda de força muscular. A criança não tem muito essa maturidade para entender. Então é mais difícil, mas existe sim. E com o avanço da medicina, muitas crianças são diagnosticadas. A gente tem, inclusive, lá na AME, uma cartilha de EM infantil que fala um pouco sobre o diagnóstico e como se dá o tratamento para as crianças. E é isso, eu acho que cada um ali vai sentir de uma forma, né? Então, acontece de tudo, desde criança sendo diagnosticada, adolescente, pessoas, adultos jovens, aí depois maturidade. Em várias da vida a gente consegue ver aí esse diagnóstico acontecer. E, Paula, é uma doença hereditária? Quer dizer, se eu fui diagnosticada com esclerose múltipla e eu tenho um filho, ele corre risco de ter também? 5%. Depende muito, assim, mas não é uma doença, não é necessariamente porque eu tenho um filho hoje que tem 3, 4 anos de idade. Não necessariamente ele tem 5% de chance de ter a esclerose múltipla, mas não necessariamente ele vai ter. Na minha família, até pouco tempo atrás, quando eu fui diagnosticada, dizia-se que que não teriam casos na mesma família, né? E com o tempo eu fui conhecendo que tinham tios, primos, irmão, que tinha EM, que apresentavam o mesmo diagnóstico. O meu primo teve o diagnóstico no ano
no passado esclerose múltipla. Então, para nós também foi uma grande surpresa, assim. Mas é possível, mas não é necessariamente condicional a isso, assim, não é porque eu tenho que o meu filho vai ter. Tá. E agora, Paula, a gente entrando um pouquinho mais, né, no trabalho de vocês. Como é feito o trabalho de vocês? Vocês acolhem pessoas que procuram vocês para até para tirar dúvida e até para conviver num grupo de pessoas que estão passando, né, pelas mesmas experiências? Sim, o principal trabalho que a gente faz hoje, assim, eu particularmente acredito que seja dentro do acolhimento, né? Hoje a gente atende aproximadamente 3.000 pessoas por mês que convivem com esclerose múltipla, familiares, cuidadores, pessoas que estão aí interessadas em saber. A gente tem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, onde a gente reúne essas pessoas e também reunimos essas pessoas em eventos. E aí o nosso principal objetivo é poder passar informação de qualidade para que essas pessoas possam seguir o curso aí delas da melhor maneira possível. Então, além da parte, como eu comentei anteriormente, das políticas públicas, onde a gente também procura garantir acesso para que todas as pessoas possam ser tratadas de maneira justa. Tá. E em meio, né, à pandemia aí, como ficou também o trabalho de vocês? Se vocês estão tendo alguma atividade, vocês estão fazendo algum tipo de atendimento online, como que está sendo aí no momento de pandemia o trabalho da AMI? A AMI faz um forte trabalho digital, né? Nós somos aí a maior ONG de esclerose múltipla da América Latina, então a gente já fazia isso de forma digital, já sempre fizemos isso de forma digital, de forma muito intensa. Com a pandemia, desde da primeira semana, a gente está trabalhando em home office, mas o trabalho segue a todo vapor, né? Agora, então, no Agosto Laranja está fervendo. A gente continua fazendo eventos, continua dando palestras, continua fazendo lives, trazendo conteúdos para as redes, para os grupos também, continuamos acolhendo pessoas. A gente vai ter agora, esse ano, a edição do Pedale por uma Causa, que é um evento offline. A gente vai fazer ele de forma digital, ele vai acontecer no dia 30 de agosto, a partir das 10h30 da manhã. Então, vai ser um evento super especial, onde a gente vai reunir profissionais incríveis para falar sobre qualidade de vida, para trazer aulas também de atividade física, para que a gente possa juntar aí essas pessoas que não vão estar juntas, né, infelizmente, esse ano fisicamente, mas pela segurança de todos, a gente vai fazer esse evento digital e esperamos que seja um sucesso aí, já tem bastante gente inscrita. E eu queria até aproveitar para chamar quem tiver interesse em saber mais e quem tiver interesse em contribuir com a causa e quem tiver interesse em espalhar aí a esclerose múltipla por todos os cantos, participe com a gente, vai ser dia 30 de agosto, que é o Dia Nacional de Conscientização da EME, a partir das 10h30 da manhã, vai ser pelo nosso Facebook, vai ser todo transmitido por lá, vai ser um evento cheio de surpresas. Tá certo, Paula. E já deixa também, então, o endereço, né, do Facebook e do site de vocês. Acho importante, né, a gente já deixar aí até para o pessoal saber de todas as atividades. Maravilhoso. Então, vou deixar. O Facebook é Facebook/Amigos Múltiplos. A gente tem conta no Instagram também, que é @amigosmúltiplos. Twitter também, @amigosmúltiplos. O site é www.amigosmúltiplos.org.br. E os nossos canais de acolhimento, eles ficam todos dentro dessas redes todas. E a gente tem um e-mail também que é direcionado para o acolhimento, que é o contato, @amigosmúltiplos.org.br. Qualquer dúvida, enfim, se quiser se aprofundar, se quiser conhecer a causa, quiser participar junto com a gente, quiser, de alguma forma, enfim, atuar do nosso lado, é só mandar um e-mail que a gente responde por lá. A gente tem uma equipe de acolhimento que fica ali 24 horas por dia, não, que a gente fica das 10 às 18 atendendo todo mundo ali que entra em contato com a gente, sempre vai ser super bem-vindo. Tá certo, Paulo. Eu queria agradecer aí, o nosso programa chegou ao fim. A gente sabe que ainda talvez tinha muita coisa para explorar, mas como você já deixou os seus canais também, acho que quem está em casa e tem alguma dúvida também pode entrar em contato com vocês. Já estendo o convite também para uma próxima participação. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada pelo convite. Queria aproveitar para falar que dentro do Agosto Laranja a gente está trazendo toda a jornada do paciente nas nossas redes, então tem desde o comecinho do diagnóstico, tudo que a pessoa vem procurando aí, até, enfim, a fase madura. Os conteúdos estão bem completos, tem bastante material informativo, então se você tem vontade de se aprofundar pelo tema, participe do Agosto Laranja com a gente, vai lá nas nossas redes que a gente vai ter o maior prazer em contribuir, em estar junto com vocês. Super obrigada pelo convite, está super aceito um próximo convite também, contem comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Conecta.
Para você rever esse programa, é só acessar a nossa plataforma do YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.